Primeiramente, bem-vindo, pessoal, os internautas, a audiência da internet. Sou Arthur Mirov, sou do portal Global ESG e hoje estou recebendo Claudinei Elias. Claudinei, muito bem-vindo. Claudinei é partner e CEO da Global da Ambipar ESG, né? Claudinei, nos últimos anos, aconteceram diversos fatores que influenciaram diretamente no mercado e no desenvolvimento das empresas. E por isso, neste ano, empresários e gestores terão que redobrar cuidados com a governança e gestão de riscos. É, Bom, conforme 2023, né, que nós tivemos muitos marcos regulatórios internacionais nas temáticas ESG, né, mudanças climáticas extremas, a evolução das tecnologias, como a inteligência artificial, além das incertezas geopolíticas, com destaque especial aos conflitos entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas, bem como seus desdobramentos políticos e financeiros. Bom, o que você pode me dizer a respeito de tudo isso, né, desde 2023 com esses fatores? Que a gente vive certamente. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse assunto que é tão relevante aí para as empresas, né? Independente do tamanho que elas sejam. Sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um período de grandes incertezas, né? Essas incertezas, elas são hoje, além das incertezas econômicas que sempre pairam sobre as economias globais, nós temos aí grandes questões, como você muito bem colocou, de demandas regulatórias que continuam crescendo enormemente, especialmente dos mercados mais avançados, né? Demandas regulatórias que vão desde questões relacionadas à segurança da informação, como vocês podem observar. O mercado de capitais americano agora tem exigências específicas em relação aos reportes de eventuais incidentes cibernéticos, mas também é o avanço, apesar da polarização da questão da temática ESG, em especial nos Estados Unidos, a gente observa que, além da polarização, a gente observa que há um aumento significativo das regulamentações relacionadas aos assuntos de ESG, ou seja, aos assuntos relacionados às questões sociais e econômicas sustentáveis, né, que eu acho que esse é um ponto bem relevante. Em especial, os componentes econômicos estão demonstrando que há um link muito forte entre as questões sociais e ambientais, né, não tem como dissociar muito. Isso traz certamente um mundo de incertezas para as organizações, e essas organizações vão precisar aprimorar consideravelmente aí seus processos de gestão de riscos. Além disso, a gente observa as questões climáticas como um grande componente, né? Eu acho que tem ficado cada vez mais claro para o mundo inteiro que as questões climáticas elas precisam ser pensadas do ponto de vista da estratégia dos negócios, não, independente do local que você esteja no mundo, os impactos têm acontecido, e também as questões relacionadas às geopolíticas. Sem dúvida nenhuma, acho que você mencionou muito bem, a gente está falando aí de dois grandes conflitos, mas, na verdade, a gente está no momento no mundo onde a gente tem mais de 50 conflitos ocorrendo agora, né? O que é absolutamente impressionante e naturalmente super impactante, né? E, por último, as questões relacionadas à segurança da informação. Hoje há uma demanda regulatória muito maior, como eu falei no início, mas mais do que isso, há uma necessidade premente das organizações olharem para essa questão. Certo. E, bom, eu vou até levantar um caso, por exemplo, que aconteceu aqui no centro de São Paulo, né? Que foi aquele apagão, né? Que muitas empresas do centro tiveram esse problema e a Enel acusa as chuvas aos desastres naturais, né? De ter ocasionado. E qual seria uma medida que essas empresas poderiam ter, porque muitas tiveram prejuízos incalculáveis, sem luz, sem, né? Olha,
são riscos bem significativos que essas empresas observaram aí na sua materialização, né? Primeiro, assim, é difícil falar, né, por que isso aconteceu, né? Mas certamente pode sim estar ligado às questões climáticas, mas também pode estar ligada a questões de riscos operacionais dessas organizações, né? Uhum. E mais do que isso, é muito importante que as organizações que eventualmente possam ser impactadas, elas tenham um processo de avaliação desses riscos e possam se preparar, né? Além da questão óbvia, né, de que eventualmente aquele negócio pode preparar, tem que ser pensado como que ela vai gerir aquela continuidade, né? Ou seja, ela para e continua como, né? Como que ela vai continuar vendendo, como ela vai continuar servindo o seu público consumidor, por exemplo. Isso se faz com um processo bastante conhecido, que é a gestão de continuidade de negócio e, naturalmente, também a gestão de crises, né? Muitas das organizações, elas não têm nenhum mapeamento básico de riscos. Se ela não tem um mapeamento básico, sequer como ela pode ter uma preparação para um problema de continuidade de negócio. Então, esse é um assunto que, independente do seu tamanho, você, organização, deveria estar olhando, né? Como, por exemplo, eventualmente está preparado para ter um novo site, um site que eu falo, um local alternativo em relação a onde é a sua operação. Caso naquela região, por exemplo, você não consiga continuar, você eventualmente, com as tecnologias disponíveis hoje, você consegue rapidamente se mover para um novo local e dar continuidade na sua operação, né? Isso é um exemplo, né? A gente tem, apesar do processo de digitização trazer grandes riscos, né? Dependendo do que você está, ele também traz grandes oportunidades, né? Então, você tem possibilidades de uma forma muito mais acessível hoje de conseguir resolver esses problemas. Você não precisa ficar limitado àquela geografia, aquele local onde você está hoje. Hoje, em teoria, qualquer lugar do mundo que você está, você consegue operar o seu negócio. Olha, a gente tem vários pontos aí que são realmente bastante significativos, né? Dentre os diversos pontos que podem ser abordados, né? Sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que o ano de 2023 trouxe à tona, né, a questão da utilização em massa da inteligência artificial por conta dos chats, né, dos chats GPT e outros chats com inteligência artificial. Então, a gente observa que há um fomento bem significativo em relação às possibilidades de gestão e comunicação de ESG, as questões da sustentabilidade, né, as diversas contraposições e preocupações que são constantes sobre rastreamentos das diversas fontes onde essas informações são feitas. Então, e além disso, a questão da privacidade de dados, que está num contexto tanto da tecnologia da informação, mas também sobre a perspectiva da segurança da informação, mas tem uma conexão muito consistente e forte com as questões das temáticas sustentáveis, né? Uma vez que a privacidade de dados trata aí de questões bem particulares das pessoas, portanto, você vai observar ali até eventuais questões sociais. Então, esse é um ponto. Uhum. Depois, a gente observa um aumento da pressão regulatória, né, a necessidade de você olhar a questão de produtos sustentáveis, né, ou seja, softwares específicos para essas questões. Isso a gente vem observando um crescimento bem significativo. A gente observou 38% de crescimento nesse período, né, e você pode perceber que, em função, inclusive, do aumento da pressão regulatória, né? As empresas também começam a perceber que existe uma questão do risco ESG, ou seja, como que os riscos das questões econômicas e sociais, né, e dos negócios, e as questões sustentáveis dos negócios, da sua cadeia de valor, podem impactar o seu negócio principal. Ou seja, será que a sua cadeia de valor está realmente engajada? Será que você está falando com todas as partes interessadas, ou seus famosos stakeholders, né? Quem são eles? O que comem e onde vivem, né? Eu acho que são pontos que são bastante relevantes para a gente olhar, né? Depois, a questão do sistema de gestão das informações em desempenho ESG, né? Por exemplo, entendendo ali, em particular, a questão da materialidade, da dupla materialidade, não só a materialidade
enfim, dos impactos, enfim, ambientais ou sociais, mas também a questão financeira, que também hoje é um componente de extrema relevância aí, dados diversos riscos que são abordados, né? Então, dentro desse contexto, dessa camada, a gente pode observar grandes tendências, né? E especialmente das questões relacionadas às temáticas de ESG. Hoje, isso está incrustado, né? O problema é a questão da polarização, o problema é que as pessoas estão usando isso de uma forma não muito adequada, tudo ESG, né? Os currículos das pessoas passaram a conter essa palavra, que às vezes tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa banal, né? E tirar do grande propósito, que é a gente conseguir fazer uma evolução mais equilibrada da nossa sociedade e do nosso mundo, né? Ter a sigla e não ter a aplicação, né, a prática do ESG, né? Essa é uma É grande o que eu diferença. falo, né? A gente tem aí as várias questões relacionadas aos washings, né? As lavagens que a gente fala, né? Então, as empresas precisam tomar muito cuidado para, eventualmente, até ter uma boa vontade em fazer algo, mas fazer algo de uma forma errada é pior do que não fazer, né? Exato. Então, você precisa não se expor a certos riscos aí que a gente pode estar falando de greenwashing, blue washing, pink washing e vários outros washings, ou seja, supostamente você está fazendo, praticando algo, mas ele é muito mais um movimento relacionado à venda da tua companhia, ou seja, ao marketing da tua companhia, do que eventualmente aquilo efetivamente que você está fazendo. Perfeito. Claudinei, me fala, você falou sobre os washings. Você pode dar uma explicação assim, bem, o que seria esses washings, o pink washing, blue washing? Sim, por exemplo, o Pinkwash está muito ligado à questão da diversidade, ou seja, eventualmente você pode estar dizendo que você tem ali uma questão extremamente equilibrada e não tem de pessoas, né? Essa é uma questão. Depois você pode estar usando critérios para mostrar que você é altamente sustentável e você não está, então você pode estar ocultando ou querendo colocar que você tem algo muito melhor do que na verdade você tem, né? Então, são vários aspectos que eventualmente você pode estar colocando. No CERN está a questão de você falar aquilo, você efetivamente está vendendo mais do que você realmente tem, né? Ou seja, Uhum. eu faço aqui 1% do que eu deveria fazer e falo que faço 150%, tá certo? E aí eu estou usando o marketing ali, né? Um blue washing nesse sentido, ou seja, muito mais marketing, muito mais propaganda, né? Que eu acho que Uhum. existe uma diferença aí, do que exatamente a realidade do impacto que você está fazendo. E hoje existem muitos critérios possíveis, muitos frameworks, né, estruturas para você fazer medições, né? As métricas ESG hoje elas são inúmeras, né? Você pode ter frameworks como, por exemplo, o Global Report Initiative, né, o GRI, que tem vários componentes, o TCFD, que trata de clima também. Você tem o ISSB, que é uma outra estrutura também, que é muito relevante, independente do seu tamanho. Você pode adequar essas medidas, né, que eu acho que é um bom ponto de partida para você entender o quão longe você está efetivamente da realidade em atingir certos resultados sustentáveis. Então, o que eu entendo é que as empresas que realmente querem dizer que estão fazendo alguma coisa, primeiro façam uma avaliação para entender realmente qual é a sua exposição, qual é a sua materialidade, entender qual é o seu ambiente interno, do ponto de vista de maturidade interna da organização em relação àquela questão. Né? Se você ainda tem uma baixa maturidade, tente se desenvolver antes de assumir uma postura, uma posição. Uma vez que você assumiu essa posição, é muito difícil você conseguir voltar para trás, ou seja, você vai ter que sempre avançar, melhorando os seus indicadores ao longo do tempo. As tecnologias hoje elas estão cada vez mais disponíveis. Existem empresas que estão trazendo tecnologias que vão conseguir provar se aquelas empresas que declaram certas questões, elas realmente estão praticando, e cada vez mais isso vai se tornar um processo que escancara a transparência. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você efetivamente está se comprometendo. Nossa, perfeito. É muito mais além do que as letras ESG, é um universo Sim. muito mais afunilado e não tão simples como muita gente pensa. Ah, eu vou fazer um pouquinho de cada e pronto, né? Não é bem por aí. E Exatamente, né?
Claudinei, me diz uma coisa. Você fala que não importa o tamanho da empresa, ela tem que estar adequada e atentada a esses riscos. Qual conselho você daria desde o microempresário até o grande empresário para essas práticas, assim, para poder de profilaxia? Primeiro, olhar, independente do seu tamanho, né, olhar internamente antes de mais nada, olhar a sua realidade, né, por isso que eu acho que uma avaliação de maturidade, né, em relação àquilo que efetivamente você já tem, dependendo do tamanho da sua organização, se ela já for uma organização aí de médio para de pequena para médio, dependendo da sua estrutura, às vezes você pode ter iniciativas que você não pensava ser dentro de uma iniciativa ISD e efetivamente você pode ter várias iniciativas, né? Então, a gente teve um cliente, por exemplo, que ele não sabia que a questão da forma como ele tratava aquele óleo que ele produzia nos seus processos produtivos, né? Ele era uma cadeia de restaurantes e a recuperação que ele tinha era esplendorosa, incrível, né? E é um processo altamente sustentável que ele estava fazendo, não tinha a menor ideia, então ele nunca tinha pensado nisso, né? Tem outros cases que onde você vê, às vezes as empresas têm programas sociais extremamente incríveis e não é nada, né? Então, assim, também não é tudo de ruim, não é que as empresas não faziam nada, às vezes elas faziam, mas elas não sabiam que estava dentro daquele arcabouço. Então, é importante que você crie pé e cabeça, ou seja, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um corpo, você precisa ter uma espinha dorsal. Para isso, você precisa iniciar de dentro para fora. Ninguém consegue liderar o externo se não lidera o interno, né? Essa é uma questão. Então, você precisa primeiro olhar para dentro, independente do seu tamanho. Você pode ser uma organização de uma pessoa, você pode ser uma organização de 200 mil pessoas, 500 mil, 1 milhão de pessoas, não importa o seu tamanho. Se você não conseguir olhar para dentro antes de ir para fora, o teu risco certamente vai aumentar muito. Então, a primeira questão é, olhe para dentro, veja o que você já tem, veja o que já funciona para a tua organização. Depois, eu acho que a grande questão ali não é querer fazer tudo, né? Então, por exemplo, você pode pegar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis os ODS, né, da ONU, ou seja, você tem lá um programa como Ambição em 2030 do Pacto Global e definir lá, ao invés de você pegar um dos 17, você define aquilo que está no teu core, né, aquilo que você realmente consegue fazer. Né? Pô, vou fazer aqui 3 desses objetivos que são relevantes para o meu negócio, que estão ligados ao meu propósito, à minha estratégia, aquilo que eu já sei fazer, o ambiente que eu vivo e tudo mais. Então você precisa pensar o que você vai fazer, como você vai fazer. É melhor que você faça 1 ou 2, né, e realmente cause impacto, e a questão do impacto é uma das coisas mais relevantes quando se trata de SD. Esse impacto não está ligado apenas às questões do impacto financeiro, mas ela pode estar ligada às questões de impactos sociais, impactos ambientais, ou seja, isso é algo que não vai demorar muito para ser avaliado do ponto de vista, inclusive, das normas contábeis, ou seja, o que você gera. Se você é uma organização que gera muito mais malefícios para o meio ambiente ou sociais, e mesmo assim você tem um lucro incrível, isso é ruim hoje, né? Não é bom. Essa organização não deveria desistir. Se o prejuízo que ela causa, os danos que ela causa é maior do que o lucro que ela tem, ela não deveria nem existir, para começo de conversa. Ela não tem o que a gente chama, sobre o capitalismo consciente, a gente não deveria ter licença para operar, né? Então, são alguns dos aspectos que a gente poderia estar olhando. Perfeito. Bom, olha, muito rico conversar contigo, né? Uma pessoa que não tem noção, né? Porque a pessoa escuta a palavra governança, já imagina uma gama de coisas, né? Uma pessoa que é leiga, ela vai achar que é coisa a ver com governo e afins, né? Agora me fala sobre a Ambipar ISD. Me fala sobre a empresa, toda a proposta dela. Não, é incrível, muito obrigado pela pergunta. A Ambipar SD é uma empresa que foi estruturada com a composição de 4 outras empresas, né? Foi realizado o ano passado, então a gente criou uma nova divisão no grupo Ambipar, que é um grupo extremamente importante para o mundo, né? Uma organização, diria para você, única no mundo, onde tem, sem nenhuma dúvida, um grande propósito em realmente transformar, né, por meio de práticas sustentáveis, por meio
de práticas de circularidade, né, por meio de impactos ambientais e sociais em larga escala mundial, uma organização de mais de 40 países, mais de 20 mil pessoas que operam na organização, e a unidade ESG é a unidade que trata das questões relacionadas às questões de governança, as questões de riscos e as questões de tecnologia, né? Então, a gente entende que é muito importante que as empresas olhem estruturalmente e profundamente para o G, independente se você estiver falando de uma governança corporativa ou de uma governança riscos e compliance, ou se você estiver falando de uma governança do ponto de vista de ESG. Se você não tem uma estrutura bem estabelecida, fica muito difícil de você alcançar uma performance que a gente chama com propósito, né? Não adianta você simplesmente ter uma performance. Hoje, existe um custo da performance e a gente pode ajudar essas organizações a gerenciar melhor essas situações, os seus riscos, os seus compromissos de compliance, né? A gente tem todo estabelecido ali as regras relacionadas, por exemplo, ao impacto ambiental, ou seja, as regulamentações ambientais, a gente tem tecnologias e serviços específicos para isso, sistemas de gestão integrada, conhecimentos profundos das técnicas e estratégias para uma organização independente do seu tamanho relacionadas às práticas de ESG e os maiores projetos de governança, riscos e compliance do Brasil, sem nenhuma dúvida, e inclusive alguns desses projetos são os maiores do mundo, então a gente é bastante significativo. É uma unidade que contempla mais de 4 mil clientes, a gente tem clientes em 35 países, a gente tem bastante estrutura aí. Perfeito. Bom, olha, dá para a gente ficar conversando aqui um tempão, né? Mas a gente vai te convidar para... Porque dá para render um podcast aqui para o portal, né? Nós temos a proposta. Já faça o compromisso que você vai voltar aqui com a gente nos nossos podcasts, tá ok? Bom, vai ser um prazer. Tá ok, Claudinei, obrigado pela presença, né? Obrigado por dispor desse tempo aqui de conversar conosco sobre esses riscos, sobre a temática governança do G do ISG. Eu estive conversando com Claudinei Elias, que é CEO e partner da Global Ambipar ESG. Também é especialista em cibersegurança e ESG, ok? Claudinei, muito obrigado. A audiência da internet também do portal, muito obrigado. E voltaremos numa próxima oportunidade.